Bom dia, amigos e amigas da TV 247. Eu sou Daphne Aston. A gente, está aqui com o cineasta, documentarista, antropólogo Pedro Simonar. Eu estou fazendo essa entrevista porque hoje a TV 247 vai lançar um documentário que o Pedro fez na Vigília Lula Livre, né, Pedro? Isso. O documentário se chama Resistir, foi feito no dia 31 de dezembro do ano passado e no dia 1º de janeiro desse ano. Então, foi aquela passagem de ano com o pessoal da Vigília, com o Lula preso ainda, onde ele mostra um pouco como que foi toda essa resistência. O Lula já sai da cadeia ontem, falando o quanto foi importante essas pessoas que estiveram lá ao longo desses mais de 500 dias, né? Então, Pedro, explica para a gente aqui como que foi fazer esse documentário, o que você utilizou, qual foi a ideia. Passo para você. Bom dia a todos e todas. A ideia do documentário surgiu quando houve a formação de uma caravana para ir do Rio de Janeiro para Curitiba. E aí eu tive a ideia de fazer um documentário sobre essa caravana, né? E chegamos lá, a gente acompanhou a saída do ônibus do Rio de Janeiro à noite, a viagem e a chegada lá em Curitiba, e entrevistamos várias pessoas lá. A ideia básica era muito simples, eram 3 perguntas, né? O seu nome, o que você faz, né? Uma pergunta pessoal, quem era a pessoa, o que ela fazia. Uma outra pergunta que era o que ela esperava de lá, daquela situação, daquele encontro em Curitiba, né? Várias caravanas do Brasil todo, do Nordeste, do Rio, de Porto Alegre, de São Paulo, de várias cidades que estavam lá para passar o Réveillon com o Lula, né? E foi uma questão foi muito legal, porque ali a gente via os movimentos sociais junto com o Lula, né? Você tinha catadores lá de Belo Horizonte, você tinha o MST, você tinha alguns sem teto, e foi bem interessante, quer dizer, essa passagem, né, do Ano Novo com o Lula lá, porque tinha não só militância, realmente, você via umas pessoas ligadas a alguns partidos, né, mas também pessoas de lá, as pessoas lá de Curitiba, as pessoas simples, né, as pessoas normais, sem ter militância nenhuma, que estavam lá dando apoio para o Lula. E, Pedro, você fez esse documentário como é que foi? Você levantou algum dinheiro? Como é que se faz um documentário? Porque a gente vê muita gente hoje, agora mesmo, lá em São Bernardo, tem muita gente fazendo lives e tudo, mas a gente, né, fica se perguntando como que você chegou lá, como que foi isso? A ideia, o Glauber dizia que era uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? E foi basicamente isso. Na verdade, eu estava no Rio de Janeiro, e aí eu subi da caravana e pedi para minha nora levar o meu material lá para a gente fazer essa caravana. Ou seja, custo zero, 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 zero. Né? Equipamento, microfone, tudo meu, e vamos fazer. E a ideia, como eu falei, era bem simples, né? Era só fazer sobre a caravana essas 3 perguntas básicas: quem é, de onde você é, e o que você espera da situação. E deu um material bem interessante, né? Porque as pessoas, o que esperavam dali, foram umas respostas bem interessantes, porque bem variadas. Eu não vou contar, não, para dar spoiler, porque o filme vai ser lançado hoje às 19 horas, então não vou contar, não. Mas foi custo zero, zeríssimo, realmente. E uma coisa interessante é que esse filme, ele tem, sem querer ser pretensioso, mas uma certa abordagem da montagem, né? Porque ele foi feito em cima dessa lógica de só fazer uma caravana. Então, era para ter sido lançado anteriormente, mas teve alguns problemas e não foi lançado, e foi até bom que não tenha sido lançado, porque... Calhou, né? Pois é. Ontem o Lula foi liberado e a gente estava pensando em lançar mesmo esse final de semana aqui na TV 247, e Pedro entrou em contato com Gisele, e aí, de repente, o Lula é liberado, e olha só que sorte que ele está dando, que é justamente o filme que é baseado todo ali na resistência daquele pessoal que estava em volta do Lula. Desculpa te interromper. Não, mas isso é boa questão, porque por que o filme chama-se Resistir? Né? Não seria esse o nome do filme, esse outro. Porque foram lançados alguns filmes no Brasil que são muito pessimistas, né? Alguns filmes que deram muito sucesso, documentários,
e que propõe que a saída é o aeroporto, é o tiro na cabeça. E a gente está vendo que não, né? Você vê que tem gente nas ruas, tem gente disputando, tem gente ali agitando, tudo bem que não é hegemônico ainda, mas pode ser. E para ser, você tem que ter o trabalho. Se não tiver trabalho nenhum, não vai ser hegemônico jamais. E aí, então, eu resolvi fazer essa mudança, que não é basicamente o que muda o filme, quer dizer, que as imagens já estavam gravadas, né? Não tinha como acrescentar outras imagens, são as cartelas que eu coloco no começo do filme, que ali ele dá uma pegada, ali ele norteia. Não, estou dizendo que tem cartela, não estou dizendo o que é. As cartelas tem no começo do filme, porque ali ele dá um rumo para o material, né? Uma frase do Locke, algumas questões sobre a Lava Jato estão ali, então dá essa pegada, né? Dá esse norte para o filme, porque o material que eu tinha, né? Não tinha como voltar lá, então o desenho não tinha passado já, não tinha como voltar e refazer aquele material. E aí, então, foi mesmo a proposta do filme é dizer que tem resistência e que tem que ir para as ruas e que tem que ocupar. E nós estamos vendo isso na prática, né? O governo tem recuado muito, né? Recuou no caso do leilão da Petrobras, recuou no caso da universidade, né? Do CNPq, do esporte que quer fazer. Ele consegue coisas tolas, assim, mas no essencial, não só tolas, né? Conseguiu também a reforma da Previdência, mas quando há resistência, quando tem uma organização, quando tem uma imposição de alguma coisa daqui não passa, o governo recua. Então, eu queria mostrar isso, porque tem realmente, né? Eu estava vendo outro dia uma entrevista de uma liderança indígena, que eu não me lembro quem era, e ele dizia, bom, para nós não muda muito, né? Nós estamos existindo há 500 anos. E é isso, né? Talvez, para a classe média esteja sentindo hoje aquilo que as pessoas nas comunidades, né? Os indígenas, os quilombolas estão sentindo há 500 anos. As pessoas que sempre estão ali morrendo, tentando se organizar. E aí, quando chega na classe média, há esse certo pessimismo, né? Não, umas narrativas tristes, umas histórias tristes, uns filmes que, na verdade, não mobilizam, né? E a gente tem que mobilizar. Não adianta você fazer um filme político que seja um filme derrotado, um filme que não propõe nada. Né? A ideia é isso. Se a gente pega desde o cinema novo, né, que era um cinema de ficção, os filmes tinham propostas. Né? Se você pega lá Deus, o Diabo na Terra do Sol, o final do filme, a sequência final do filme, que o personagem vai correndo para o mar e a música vem dizendo que a Terra é do homem, né, do diabo, ou seja, ele está dizendo tem que se organizar, tem uma proposta. Né? O desafio do Paulo César Saraceni, quando o personagem vem em dúvida e sai para a esquerda, quer dizer, você tem que ter, senão não é um filme político, senão é um filme que... Ou filme seja, suicida, o seu filme, né? é um filme político. É um filme político. A ideia dele, eu mostrei para algumas pessoas, a reação que as pessoas tiveram foi a reação que eu queria, né, que elas tivessem, ou seja, da vontade de lutar, da vontade de reagir. Né? E aí o filme vai muito nisso. Começa... Não vai dar spoiler. Peraí, deixa eu interromper, porque senão ele dá spoiler, gente. Estou falando aqui, quero falar com vocês que estão aqui nos acompanhando, né? A gente tem bastante gente aqui, pedir para o pessoal dar like, para o pessoal compartilhar a live. Quem puder, torne-se membro da TV 247. Quem puder ainda, melhor ainda, seria fazer uma assinatura solidária em Brasil 247 /apoio. Então, é só ir lá no portal 247 e procurar a janelinha lá de apoio. Queria agradecer ao superchat do Alessandro Oliveira, que está aqui apoiando a gente. Pessoal dizendo dia perfeito mesmo. Estamos todos aqui, já no esquenta, aguardando o pronunciamento do presidente Lula lá em São Bernardo do Campo, né? Está todo mundo feliz. Enfim, ontem à noite acho que teve festa no Brasil inteiro, né? Muita gente, o pessoal está tirando onda, dizendo que foi só o Lula ser solto, a economia melhorou. O pessoal já foi para o bar beber e de fazer girar a economia, né? Eu achei muito engraçado isso. Pessoal, aqui Marcos Lula Risati está dando bom dia de Caçapava do Sul. Norma Genrer Rosas, Lula livre nos braços do povo para a felicidade da nação. Rony Garcia, Lula lá na cadeira de presidente, que é dele, exatamente. Então, como o Pedro falou, é importante essa resistência, né, Pedro? Porque, na verdade, agora eu acho que a gente tem que lutar
também por uma anulação de todo esse processo, né? Ontem a gente viu o Zé Dirceu saiu também, então uma coisa histórica. Parece que o Lula ia visitar o Vacari também. Então, assim, a gente está vendo que... E foi uma coisa importante que você falou, que quando o Lula sai, muda tudo e sai com força, né? E essa resistência, essas pessoas que ficaram lá, essas pessoas que o acompanharam, que agora estão indo para São Bernardo, inclusive daqui a pouco Leonardo Atush e Florestan Fernandes vão estar lá, Andréa Truz está lá, Mariana Molica, então várias pessoas do 247 estão lá. É importante essa resistência dessa militância, desses movimentos sociais que estavam lá, o MST o tempo todo com o Lula, porque é isso que vai dar força para a gente tentar reverter essa situação, né? Uma coisa que Pedro aponta, que eu concordo, e eu acho importante que você já falou, mas eu acho importante marcar a profundidade disso, é que não dá mais para a gente ficar nesse lugar só da resistência, a gente tem que ficar no lugar do avanço, quer dizer, a gente viu aí filmes como chama? Democracia em Vertigem e Bacurau nas suas diferenças aqui, mas muito mais, mesmo que não tenha sido um filme político, propositivo, né? Propositivo, porque foi feito muito tempo antes, a mensagem que ficou ali foi uma mensagem propositiva, né? Então, não tentar passar essa mensagem da derrota, porque eu acho que, não sei o que você notou hoje, ontem, depois que o Lula saiu, que essa situação já mudou um pouco, né? Hoje, por exemplo, no filme que vai ser lançado hoje, no Resistir, uma das entrevistadas fala exatamente: nós estamos indo para Curitiba para posse do nosso presidente. Ela fala isso textualmente, ou seja, que o presidente deveria estar assumindo se não tivesse havido uma fraude. E essa é a questão, né? Nós temos que voltar a pautar isso aqui. Eu acho que a esquerda tem que lutar agora. Tem algumas coisas mais imediatas, né? Exigindo, por exemplo, a quebra de sigilo do Bolsonaro e do filho dele, do Carluxo, por exemplo, que é fundamental, naquele caso da Marielle. Também a questão do fora Bolsonaro, da anulação da eleição, porque se a eleição ela foi fraudada, ela tem um problema de origem aí. Então tem que ser cancelada, né? Tem que ser anulada completamente, ter novas eleições. E mesmo porque essa eleição sendo anulada, né, e o processo do Lula também, ele pode concorrer novamente, porque por enquanto ele não pode. Ainda tem um julgamento, né? Então é importante que esse processo todo do Moro, esse processo todo contra o Lula seja anulado, porque aí ele não tem ficha suja. E por enquanto ele está livre, mas tem uma ficha suja, tem um processo contra ele, ele não vai poder concorrer. E a questão toda é, a arte, ela tem que propor, seja o filme, seja uma escultura, seja o teatro, seja o que for, né? Ela tem que propor. Sobretudo num momento como esse, né, que nós estamos enfrentando aqui, não só no Brasil, na América Latina. Agora a gente tem ouvido rumores de um golpe na Bolívia, que está acontecendo agora, e se houver de fato vai ser um golpe muito sangrento. Então, acho que tem que propor isso. Não dá para ficar dizendo, vamos todos embora, sair daí para não sei aonde. Não dá, né? Quer dizer, essa é a grande diferença entre Bacurau e Democracia em Vertigem. Bacurau tem uma proposta. Democracia em Vertigem, ele está, na verdade... mais uma crônica da vida. Triste, né? Uma locução triste, uma proposta, não tem proposta ali. Uhum. A gente está com muita gente aqui, já 1.300 pessoas assistindo a gente. Vejam o filme hoje. Vejam o filme hoje, às 19 horas, vai ser lançado aqui na TV 247, o link já está na TV 247, então, queria agradecer vocês que estão aqui, pedir as assinaturas solidárias, pedir que vocês se tornem membro e pedir um like aí para a gente aumentar o vídeo. Pedro, você assistiu ontem o que o Lula falou, quando ele saiu, o que mais te chamou a atenção? Me chamou a atenção o fato dele ter demarcado bem o espaço, né? Ou seja, ele demarcou quem são os adversários, né? Moro, Dallagnol, ele chama de a parte podre da Receita Federal e da Polícia Federal, e o próprio Bolsonaro, e já lançou algumas propostas de aliança, né? Citou nominalmente, agradeceu aos militantes do PSOL, do PCdoB, do PCO. Interessante que ele, naquele discurso, ele não cita nem o PDT nem o PSB, né? Ele já está, então, lançando algumas propostas de uma espécie de frente ampla, de esquerda, talvez, que ele vai correr atrás agora para organizar. Claro que foi o primeiro discurso dele, saindo ali, uma coisa muito emotiva também, né? Muita emoção,
pode ser que depois ele comece a articular mais com o PT, com o PDT e com o PSD. Mas ontem, no discurso dele, ele lançou nominalmente essas três, né? Ele fala nominalmente PCdoB, PSOL e o PT. Quer dizer, então, eu acho que essa é a luta agora, né? Tentar fazer uma frente de esquerda, com a pauta de esquerda. Porque essa história daquele movimento que teve, o Brasil, etc., que o PDT foi se juntar, ali você está querendo uma proposta em cima das pessoas que deram o golpe com a pauta deles. Quer dizer, você vai se juntar, então, com o DEM, vai se juntar com o PSDB, vai se juntar com esse pessoal, para quê? Para apoiar a pauta deles? Porque a pauta do Bolsonaro é a pauta deles, é liberar tudo, é vender tudo, é acabar com o Brasil. Quer dizer, então, na verdade, quando o Lula está propondo isso, ele está propondo uma aliança acima, uma aliança pela esquerda, né? Uma aliança em que vai rever, por exemplo, as privatizações, né? Rever, por exemplo, todas essas mudanças constitucionais que tiveram de 2016 para cá, e isso é importante, né? E aí a gente vê como esse tipo de resistência que o filme mostra tem muita força, né? E essa força ficou comprovada nos leilões da Petrobras, que agora não conseguiram ter sucesso, né? As empresas internacionais estão vendo uma situação muito instável no Brasil. Quer dizer, isso é resultado da força daqueles que estão resistindo, das ruas, né? Do Lula livre, dos indígenas reagindo, dos quilombolas reagindo, né? Dos sindicatos reagindo, das pessoas que não estão paradas. E isso gera essa instabilidade, essa incerteza para essas empresas que vinham aqui comprar a preço de banana qualquer tipo de empresa brasileira, né? Agora, Pedro, em relação, antes da gente voltar a falar do filme, porque está muito interessante aqui no nosso papo, em relação à suspensão do muro, você, quer dizer, a gente está falando aqui, batendo firme, que tudo deveria ser anulado, né, porque foi uma fraude, e, enfim, a gente tem provas agora com a Vaza Jato. Você acha que é possível a gente conseguir a suspensão do Moro, ou você acha que é sonho da esquerda? O que você acha que vai acontecer agora com a Lava Jato? Tem que ter pressão, né? Porque isso vai passar pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e, bom, aí ninguém sabe o que sai de dentro, né? Porque a composição do Conselho Nacional de Justiça não é muito democrática, né? Muito em cima dos representantes da própria Justiça. Agora, o Moro não é a primeira falcatrua que ele faz contra o Lula. Tem o banho do Estado também. Então, ele já é conhecido por fazer alguns tipos de julgamento, alguns processos que não são lá muito idôneos, não são lá muito honestos. E é por isso que ele foi colocado no poder também pelo Bolsonaro, porque ele está acostumado a lidar com esse tipo de coisa, né? O apoio da CIA, apoio dos americanos. Né? Então, se a gente tiver o que resta de democracia no Brasil ainda, o Moro deveria ser realmente, o Moro, não só o Moro, mas todos a força-tarefa da Lava Jato e os desembargadores lá, aqueles que leram o processo do Lula de 1.000 e tantas páginas em 2 horas, né, que mostram um certo mal-estar, uma certa tendência no julgamento, deveriam passar por um processo de suspensão ou eu diria até mais profundo, né? Porque isso aí, a Lava Jato acaba com a indústria no Brasil, a Lava Jato gera desemprego no Brasil. Eu acho que isso aí deveria ter, no meu ponto de vista, né, um processo de traição para esse pessoal. Uhum. Ô Pedro, você faz um trabalho, você é professor universitário, né? E faz um trabalho, uma pesquisa com as comunidades quilombolas, não é isso? Então, além dele fazer documentários, né, nas horas vagas, ele trabalha como professor universitário, antropólogo e trabalha com comunidades quilombolas. Qual o efeito que você acha que vai ter agora? Você acha que essas populações que você está lá, está junto com esse pessoal lá, eles têm algum tipo de mobilização, eles têm algum tipo de consciência do golpe que foi dado no Brasil e o que vai acontecer agora com essa liberação do Lula? Você acha, como é que está essa questão dentro dessas populações mais nos rincões do Brasil? Eles sentiram na pele, né? Aqui, por exemplo, no Estado, várias comunidades perderam acesso à cesta básica, várias famílias perderam acesso à Bolsa Família dentro dessas comunidades. Né? Então, estão sentindo na pele isso. Eu acho que agora, por exemplo, num grupo do WhatsApp que eu faço parte, que tem vários quilombolas, ontem, com a liberação do Lula, vários vídeos e várias figurinhas comemorando, né? Porque eles sabem que, na prática, o que vai arrebentar é em cima deles. Né?
todas as políticas já públicas... arrebentou, né? Já arrebentou. Estão perdendo, de fato, coisas, né? É diferente, porque a classe média, bem ou mal, ainda está empregada, ainda tem uma rede de sustentação, né? Às vezes um está desempregado, mas outro empregado, a família se ajuda. Agora, quando você chega numa comunidade tradicional, em que a realidade é sempre muito, né, Blade Runner, né? Muito em cima do fio, ali, muito em cima, a diferença entre passar fome ou se alimentar é muito tênue. Isso é percebido imediatamente. Quando o governo corta a verba desses programas do Brasil Quilombola, do Bolsa Família e outros programas aí, eles sentem diretamente, né? Diretamente, porque deixa chegar a ajuda do governo. Então, eles têm essa consciência, né? Falta talvez um pouco um sentido de unidade, de unidade para a luta, né? Porque senão fica todo muito isolado, né? Um quilombo aqui, outro ali, uma comunidade indígena aqui, outra ali. Os indígenas são mais organizados, né? Mas as comunidades tradicionais, ribeirinhos, etc., são muito isolados, e aí não percebe essa questão. Seria importante uma criação de redes, né? Como tem, por exemplo, entre os joungueiros no Rio de Janeiro, uma rede que as pessoas discutem, né, seus problemas, estão ali se organizando, a rede que está se formando nas favelas, nas comunidades do Rio e São Paulo, quer dizer, porque isso é importante, porque quando você faz uma rede, você percebe que o problema não é você, não é a sua comunidade. O problema é o sistema, porque se eu, na minha comunidade, tenho esse problema, se a minha comunidade tem esse problema e a outra também tem, obviamente, então tem alguma coisa que está por cima de tudo, que é superior a tudo, que faz com que a gente fique na situação de fragilidade. Então, essa questão, falta isso, né? Falta essa ligação, essa ideia de trabalhar em rede, que a gente tenta construir, fazendo algumas atividades e reunindo as lideranças quilombolas para discutir a realidade deles e sempre como facilitador, né? Não adianta você de fora, você pesquisador, você documentarista, chegar cheio de boa intenção e cheio de propostas, se você não der voz a essas pessoas. Isso que é o fundamental, né? Então, eu procuro, toda vez que eu vou organizar algum evento, toda vez que eu vou começar, trazer as lideranças e ouvir mais do que falar. A ideia é ser um catalisador, é propor, é colocar junto para que todo mundo possa discutir, todo mundo possa aparecer. Que é nesse processo da discussão é que vai se formando a consciência política, né? A forma de ação, a necessidade de ação conjunta. Seria, então, também uma proposta de formar quadros ali para as pessoas assumirem um protagonismo, né? E isso responde um pouco o ataque que você sofreu aqui. Pergunta ao Pedro Simonar quanto afrodescendente dessa comunidade você ensinou a fazer documentários. É fácil ir lá e usá-los para a sua celebridade. Que destes a eles. Então, se você... Eu acho que você já explicou o que vou explicar um pouco mais também. É o seguinte. Para você ensinar, tem que ter equipamentos. Não adianta você ensinar 1, 2, 3, 4. Né? Inclusive, eu mandei um projeto esse ano para a Petrobras que não foi, infelizmente, contemplado, que a ideia era justamente essa. Sair por aqui e formando as pessoas, né? Mostrando, porque a ideia toda é que essas pessoas tenham voz, como já se faz entre os indígenas, né? Tem o Galoc, esqueci o nome dele, meu nome, desculpa, e faz um trabalho muito legal chamado Vídeo nas Aldeias, formando os indígenas para discutir isso, para colocar o seu ponto de vista, né? Eu, por outro lado, todo o trabalho que eu faço, eu geralmente tiro várias cópias do material e entrego para as comunidades, para que elas façam o que elas quiserem, dar de presente, ou, né, fazer... Eu fiz um trabalho, por exemplo, com os joungueiros no Rio de Janeiro, com o grupo lá de Pinheiral, cuja pergunta básica que eu fiz para eles é: se vocês fossem se apresentar para os outros, o que vocês mostrariam? E aí o resultado disso, eu dei para eles 50 cópias de material que é para eles poderem vender, fazer o que eles quiserem. Porque a história é a seguinte, né? Esses projetos, essas pesquisas são verba pública, CNPq, CAPES, FAPERJ, FAPEAL, né, FAPESP. Ora, a gente tem a obrigação de dar um retorno social para isso. Além por exemplo, como eu estou fazendo agora nos quilombos que eu estou trabalhando, além de ajudar na formação da associação de quilombolas, é fundamental, né, sem o qual eles não recebem ajuda do governo, não recebem, porque o governo não dá ajuda para o seu Joãozinho, para a dona Mariazinha, dá para a associação, quer dizer, coletivo. E, então, além de ajudar nesse processo da formação da associação deles, né, e o projeto da sede da associação,
é importante também que eles consigam ter eles conseguirem fazer material sobre eles, né? Seja vídeo, seja fotografia, seja o que for. Só que isso tem um custo, né? Você precisa de material, precisa de computador, isso é no meio do sertão, então você precisa de um gerador, você não pode ter uma energia que toda hora, senão queima tudo, quer dizer, isso depende do projeto. Lembrando, né, que foi o Lula que, nesse mesmo sertão, levou o projeto Cisternas, que foi o Lula que levou Luz para Todos, né? Então, aí, enfim, agora, privatizando a Eletrobras, que você acabou de falar que seria uma das entidades, né? Financiadora. Agora, a ajuda não é só também com a coisa da fotografia e da imagem, né? Mesmo porque isso aí é muito restrito. A ajuda passa por outras coisas, ajudar na formação, participar da formação de quadros, ajudar, por exemplo, na construção da sede, das associações, ou seja, a ideia é realmente dar uma formação de fato, né? E não só nesse nível também, mas mostrar, por exemplo, nos quilombos aqui, o Haddad ganhou a eleição de presidente, mas para senador e para deputados, votou-se na direita, né? Alguns coronéis aqui, alguns conhecidos por serem assassinos. Eu acho importante a gente falar isso, porque é uma questão para as pessoas saberem também, porque existe essa crítica, mas a gente tem que falar também que o salário de professor, ele é um salário fixo. Você tem um projeto de pesquisa, você não embolsa dinheiro, você ganha o dinheiro do projeto de pesquisa, que ele tem que ser todo aplicado na pesquisa e, consequentemente, nessa comunidade que ele está sendo ali o objeto do financiamento. Ele não está embolsando dinheiro, como alguém falou aqui, mas vamos sair eu acho que a gente começou a live falando que não é só, que apesar do nome do filme ser Resistir, porque mostra a resistência lá de Curitiba, que o Pedro veio propor aqui foi justamente o avanço, né? Que esse avanço que eu acho que ontem, com a liberdade do Lula, a gente já deu o primeiro passo, né? Então, eu acho que vamos acabar com essa explicação. É importante que você fale mais do filme. Agora o Lula vai se pronunciar, está marcado para meio-dia, deve começar sempre atrasado, obviamente, com aquele mundo de gente que está lá agora. Até chegando no local. Resistindo, vai atrasar um pouco, então a gente tem alguns minutos ainda para a gente continuar aqui desenvolvendo o nosso pensamento. A gente tem bastante gente aqui, 2.100 pessoas, então, gente, vamos compartilhando a live, vamos dando like, que é importante. O filme hoje estreia às 19 horas na TV 247, o link já está na TV 247, 19 horas. O nome do filme é Resistir, então é muito importante que vocês conheçam um pouco do que foi a Vigília Lula Livre, principalmente o que pensavam aquelas pessoas que estavam lá, e justamente no Ano Novo, né, que foi a véspera da posse do Bolsonaro, né? Eu estava lá, eu apareço no filme, sou estrela do filme, mesmo que por alguns segundos, mas eu estava lá e eu lembro que eu voltei na caravana, que foi lá ocupar Curitiba no dia 31 e no dia 1º, e vim escutando os comentários da posse do Bolsonaro, né? Então, foi ali, né, que o Bolsonaro entra no poder, né? E ali que o filme mostra aquelas pessoas que estavam ali, o que elas estavam exatamente pensando. Eu não sei se você quer terminar, fazer mais alguma... Não, a ideia toda que eu acho que o filme tem algumas presenças fortes e algumas ausências fortes, né? Entre as ausências estão os partidos políticos. A gente não vê ali representantes de partidos políticos, você tem lá o único político que aparece de fato é a Gleisi Hoffmann, que estava lá. Agora, você vê que tem a presença forte de movimentos sociais, né? Tem uma bandeira enorme que estava lá, de 60 metros, uma bandeira amarela, e que foi feita pelos catadores lá de Belo Horizonte, com apoio da pastoral, agora não lembro qual é a pastoral, se pastoral da terra, quer dizer, apoio da Igreja Católica, né? Então, você tinha gente que vinha de vários movimentos sociais e algumas pessoas que vinham lá, que vieram, que quiseram estar lá,
dando apoio, quiseram estar lá conversando com o Lula. É um filme que basicamente é um curta-metragem, né? Tem quase 21 minutos, e a ideia dele é mostrar. Então, ele começa dia 31, né? Começa dia 30 a saída do ônibus do Rio de Janeiro, depois dia 31 a chegada em Curitiba, o que acontecia em Curitiba, o que as pessoas fizeram em Curitiba, né? Aquela organização muito autogerida, né? Autogestão. E o dia 1º, quando as pessoas vão, fazem, não vou contar o fim do filme, fazem uma manifestação final e depois vão todos embora. Quer dizer, então, o filme está tentando mostrar ali que as pessoas não estavam paradas. E tanto não estão paradas que o leilão do petróleo não saiu direito por causa da instabilidade econômica, a gente está vendo aí do país. A gente está vendo aí no mundo, né, reações como no Chile, como teve no Equador, agora na Argentina a gente teve uma eleição de um progressista, no Uruguai e tudo. Você acha que essa onda, né, e ao mesmo tempo a gente vê uma tentativa de golpe lá no Evo, na Bolívia, e obviamente que já está rolando há muito tempo tentativa de golpe na Venezuela. Você acha que esses ventos democráticos, esses ventos dessa mola social que volta, está beneficiando o Brasil agora? Eu acho que sim, né? Eu acho que agora, sobretudo com a liberdade do Lula, os movimentos sociais e as ruas devem ganhar envergadura, devem ganhar força, porque não adianta contar com as instituições, né? Não tem muito o que contar com as instituições. O Lula mesmo ontem, no discurso dele, fala da banda podre da Polícia Federal, da banda podre da Receita Federal, da Justiça, quer dizer, são coisas que estão ali, são instituições classistas, né? Você está ali, o Estado, ele é tomado, ele é ocupado por uma determinada classe ou segmento de classe que está ali usando aquilo a seu favor, né? Então, agora, isso permite, por exemplo, um filme, uma obra de arte, ou essas manifestações permitem uma coisa muito importante, né, que os americanos sentiram na pele na Guerra do Vietnã, que é a disputa de corações e mentes. É preciso ganhar corações e mentes. E corações e mentes se ganha com as ruas, com as discussões, com os debates, não é? É assim que se ganha. Porque hoje, por exemplo, teve um tweet do Eduardo Bolsonaro dizendo que soltaram o ladrão, não sei o quê, papapá. Ele bota isso lá e faz uma pergunta, eu não me lembro qual foi a pergunta corretamente, e alguém respondeu no tweet assim, sim, o ladrão solta assim, teu pai, né? Não, ele botou assim, como é que foi? Qual político que está solto e poderá ser a qualquer momento preso por corrupção? Aí a pessoa respondeu, teu pai. Pois entendeu? Porque tem isso, esse pessoal que aparece, sobretudo, você tem ali os ideólogos, né, as pessoas mais inteligentes, como o Paulo Guedes, etc. Mas esse pessoal que coordena os Twitter, que está na linha de frente, eles são muito toscos, né? Eles botam... Na verdade, esse Twitter do filho do Bolsonaro levantou a bola, né? Quem é o político? Seu pai, você, teu irmão, tua família, né? Machadinhas, Queiroz, Laranjas. Né? Aliás, eles gostam de Queiroz. É Elcio Queiroz, o outro pai é o Queiroz, todo mundo é Queiroz na família. Parece que a família Queiroz faz parte ali do puxadinho da família Bolsonaro. Então, a gente precisa ganhar isso. E não é dizendo que, vamos embora, vou para Portugal, isso aí, vamos fugir daqui, vamos não sei o quê, vamos para onde. Não é assim. A questão é, se você recua, eles avançam. E nós já mostramos que quando a gente avança e segura a posição, eles recuam. Como eu já falei aqui, recuaram no caso das universidades, recuaram no caso da verbas de pesquisa, recuaram agora, foram obrigados a recuar no caso dos leilões de petróleo, né? E estão querendo dar outros golpes aí, querem agora aprovar no parlamento a ideia de poder as pessoas serem presas a partir da segunda instância, quer dizer, mas isso vai passar também, porque aí tem, né, os próprios deputados e senadores não estão muito de acordo com isso, porque dependem dessa segunda instância para muitos deles, né, para ficarem soltos. É isso. Vocês viram outro dia, não lembro se foi um Twitter ou se foi um WhatsApp do Marcos Feliciano, pedindo para a milícia digital atacar o Randolfo Rodrigues. Então, é assim que eles funcionam. Então, a gente tem que impor, realmente, a gente tem que mostrar, a gente tem que se reunir, porque o trabalho parece pequeno, né? Porque a televisão está mostrando outra coisa, mas no dia a dia cria resistência. E essa resistência, ela chega, né? Ela é vista de fora. Aqui dentro pode parecer que tem uma coisa dominada, né? O funk está tudo dominado.
Mas isso chega fora, e quando chega fora, as pessoas estão vendo e falam, opa, muita instabilidade, não vou lá, não vou me meter com isso. Agora, uma pauta que eu acho que a esquerda, e aí todos os candidatos democratas que são de oposição, Ciro Gomes, todo mundo, né, tem que deixar claro o que for privatizado nesse governo e no governo anterior, desde o golpe de 2016, vai ser renacionalizado. Porque se você marca isso, você diz vai ser renacionalizado, todo mundo disser isso aí, todo mundo afirmar isso aí, o que vai acontecer é que as empresas vão ficar temerosas, porque o capitalista ele só vai na boa, né? Ele quer comprar as jazidas que valem 1 trilhão e 400 bilhões por 100 bilhões, isso ele quer. Ele quer comprar a Vale do Rio Doce por 3 bilhões quando vale 100, isso que ele quer. Agora, quando ele sente que tem algum tipo de resistência, isso pode, no final, dar um problema para ele, ele recua. O imperialismo, ele vai na boa. Ou ele vai na boa, ou ele faz uma guerra. Esperamos que a gente não chegue a uma guerra, né? Muito bem, Pedro. A gente já está finalizando aqui. Daqui a pouco o Lula está chegando lá em São Bernardo. Então, acho que vai ter transmissão da TV 247 de lá. Fiquem atentos aí. Não percam hoje, bom, além do discurso do Lula, que é importantíssimo para essa resistência avançar e deixar de ser só resistência, mas é importantíssimo, às 19 horas, a estreia do filme Resistir, do Pedro Simonar, que, como ele falou, uma ideia na cabeça. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Vejam o filme, critiquem, né? Elogiem também. Né? Mandem superchat. Tá bom? E é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Eu só terminar dizendo que é preciso resistir, né? A gente tem que estar... a resistência agora tem que partir para a ação. Nós já mostramos que impusemos um certo limite. Agora é começar a avançar. Muito bom. Então, 19 horas hoje, estreia do filme Resistir. E até mais. E Lula livre, né? Lula livre. Tchau.